Eu vou primeiro mostrar aqui a grade do curso para vocês terem uma ideia de como é que vai ser o nosso cronograma de estudos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me confirme se já estão visualizando a minha tela aí. Tá certo. Então, pessoal, o conteúdo programático é o seguinte. Nós vamos fazer uma pequena revisão de PHP, somente para garantir que todos tenham conhecimento necessário para desenvolver os temas e plugins. Vou tirar a box da webcam aqui. E, inclusive, eu vi alguns que nunca tinham programado em PHP, então vai ser importante essa revisão. Para desenvolver o WordPress não é necessário um conhecimento muito avançado em PHP. Só vai ser necessário esse conhecimento para quem quiser desenvolver plugins. Então eu vou fazer uma pequena revisão do que vai ser necessário basicamente para desenvolver temas, certo? E quem não tem muita experiência, eu recomendo até o segundo sábado estudar um pouco de PHP para acompanhar melhor o segundo dia. Então o que nós vamos ver hoje vai ser uma pequena introdução ao WordPress, o básico, mostrar o painel administrativo. Vamos montar dois temas. Hoje de manhã eu pretendo montar um tema básico, um tema de um blog. Durante a tarde um tema um pouco mais avançado, que vai ser um portal de notícias. E algumas dicas para publicar o site. No segundo dia vem multisite e a parte que realmente seria plugins, relacionadas a plugins. Então, essa é a nossa agenda. Eu já vou começar aqui a parte de revisão de PHP. Vou tirar o compartilhamento e colocar aqui o slide. Todo mundo está vendo o slide? Bom, então vamos lá. Revisão de PHP e MySQL. Como a maioria já sabe, eu vi que a maioria já trabalha com PHP, já programa. PHP é uma linguagem de programação do lado do servidor. Aí eu coloquei algumas informações sobre o criador, só para motivos de curiosidade. E MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Alguém aqui não conhece o que é o MySQL? Alguém não sabe o que é um banco de dados? Pessoal, vocês estão me escutando? Adriano, eu acho que alguma configuração aí. Tenta sair da sala, entrar de novo, verificar seu áudio. Bom, o WordPress ele usa o MySQL, certo? Não se preocupem que para desenvolver temas você não precisa conhecer a fundo o MySQL e nem conhecer a linguagem SQL, certo? Você vai fazer consultas ao banco direto por uma classe do WordPress que você não precisa conhecer necessariamente a linguagem SQL. Para desenvolver plugins, aí é que entra um diferencial que é você conhecer também, porque alguns plugins você vai precisar criar suas próprias tabelas, vai precisar fazer suas próprias consultas, certo? E daí nesse ponto fica sendo necessário um conhecimento básico sobre MySQL. Ajeitar aqui o tamanho do chat. Acho que agora ficou bom, né? Bom,
básico do básico do básico de PHP. Todo código PHP deve ser delimitado pelas tags do PHP, que é essa menor que, interrogação, PHP e fecha com a interrogação maior que. Existem outras variantes dessas tags que eu não recomendo utilizar. O próprio pessoal do PHP, do WordPress tem a convenção de não utilizar essas tags e muita gente que programa em PHP não utiliza essas variações dessas tags de abertura e fechamento do PHP. Eu ia falar com o Adriano, mas ele não está escutando. Bom, toda variável em PHP começa com o cifrão. Quem não programa, sempre que você for utilizar uma variável, criar uma variável, você começa com cifrão não, começa com dólar. Desculpa. Começa com $. E não é obrigatório você declarar variáveis em PHP, certo? Porém, eu recomendo que em alguns momentos você inicialize a variável antes, para evitar problemas, certo? E para facilitar a leitura do seu código, certo? A outra coisa é que PHP é uma linguagem fracamente tipada, ou seja, uma variável não tem um tipo específico. Durante a execução, ela pode assumir vários tipos. Você pode realizar casts, que são conversões de tipos, certo? Para quem vem de linguagens como C, C++ e Java, e nunca programou em uma linguagem fracamente tipada, pode achar um pouco estranho, certo? Mas não é nada, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. E para quem nunca programou em PHP, mais uma vez, o PHP possui todas as estruturas padrões que normalmente utilizamos em qualquer linguagem, inclusive a GoTo. Não sei se alguém aqui já programou nos primórdios aí usando o GoTo. Isso aí, porque ela é de COBOL, em Assembly. Eu já utilizei o GoTo em Assembly. Repetindo, logicamente não devemos usar o GoTo para desenvolver para a web, certo? O GoTo é uma estrutura bem antiga, que nós temos aí estruturas melhores para se trabalhar, inclusive orientação a objetos. Então é o que eu costumo dizer, se você usa GoTo hoje em dia, go to the hell, porque não tem mais o que fazer não. Programar em GoTo hoje em dia, com GoTo hoje em dia, não rola. O PHP também possui suporte à orientação a objetos, interfaces, classes abstratas, polimorfismo. Eu não vou entrar muito em detalhes em orientação a objetos, vou só dar uma pincelada sobre criação de classes, certo? Outra coisa é que o PHP não suporta herança múltipla. Para a galera que está acompanhando aí o PHP 5.4, deve ter visto que ele suporta agora os traits, né? Alguns dizem que não é exatamente herança múltipla, né? É uma forma de se implementar, tem algumas características diferentes, né? Alguns chamam de herança horizontal. Eu não vou falar sobre traits aqui, porque não é objetivo. Eu também não tenho embasamento técnico suficiente para estar aqui ensinando sobre traits. Quem quiser conhecer mais pode dar uma pesquisada. É um recurso novo aí na linguagem PHP. Bom, o curso vai ser mais prático. Eu coloquei alguns slides só para dizer que tem slide mesmo. Agora eu vou mudar para a minha tela e a gente vai fazer uma pequena revisão de PHP na prática mesmo. Então eu vou trocar aqui, compartilhar minha tela. Infelizmente, eu estou no Windows, eu não trabalho no Windows. Até então eu trabalhava no Linux, trabalho no Linux ainda. Enquanto o meu Mac não chegar, vou ter que dar o curso para vocês no Windows. Bom, pessoal, então me confirma aí se já estão vendo o NetBeans.
Beleza. Bom, para quem eu vi que tinha uma pessoa que nunca tinha programado em PHP, então eu vou começar aqui bem do básico mesmo, fazer essa pequena revisão. Então, peço a você que quem não programa em PHP preste um pouco de atenção. Quem já programa vai ser um pouco chato essa parte, mas se faz necessário para que todos tenham um nível, né, durante o curso, todos que tenham o embasamento necessário para acompanhar o restante do curso. Primeira coisa, criação de variáveis. Eu crio aqui algumas variáveis, atribuir um conteúdo na string. Peguei essa variável, atribuí a outra variável. Lembrem que eu estou aqui sempre utilizando o dólar para trabalhar com variáveis. O ponto no PHP serve para concatenar uma variável. E o ponto igual, pessoal, é o mesmo que isso daqui. Eu poderia dizer aqui. É a mesma coisa, é só um atalho para fazer isso. Eu tenho esse mesmo atalho para mais igual, menos igual e por aí vai. Isso aqui não deve ter nenhuma dúvida, né? Eu vou executar só para vocês não acharem que eu estou mentindo, que está funcionando. Aí olha lá, mundo maldito. Deu erro de acentuação por causa da do char7. Certo? Então, quanto a isso, eu acredito que ninguém tenha dúvida. Criação de variáveis em PHP. Continuando. If else. Aqui nesse exemplo, eu gostaria de destacar que o PHP tem várias formas de você criar blocos de comandos. Aqui eu criei uma variável x, atribuí a 10, fiz um teste, um if, verifiquei se x é maior que 10. No primeiro, eu não utilizei chaves. Quando o seu bloco de comando só tem uma linha, você não é obrigado a utilizar chaves. Aproveitando para falar da convenção de codificação do WordPress. Para você trabalhar, por exemplo, com if, que tem parênteses, while e funções também, quando você chamar funções, você dá um espaço e daí escreve a sua condição para facilitar a leitura. Isso é um padrão de codificação da equipe do WordPress. Inclusive, na documentação tem uma página que explica só esses padrões. Aqui embaixo é o que eu realmente quero destacar para vocês. Que no PHP eu posso utilizar uma outra forma de criar bloco de comando, que é colocando 2 pontos e o meu bloco de comandos vai até eu encerrar ele, ou dando, nesse caso, o end if, ou iniciando o bloco else. Então isso é uma forma, essa forma é melhor de se criar bloco de comando quando você mistura com HTML. Então imagine que eu faria um código desse tipo aqui, só para demonstrar para vocês porque é melhor. If true, vou botar aqui uma condição verdadeira, só para demonstrar. Percebam que eu abri aqui a tag PHP, fiz uma condição, 2 pontos, e meu bloco do if vai até o end if. Então eu poderia aqui ter um HTML qualquer. Fica melhor do que ter que abrir uma chave e fechar uma chave aqui. Acho que todo mundo concorda comigo. Fica mais legível o código, né? Do que ficar abrindo e fechando tags, do que ficar abrindo e fechando as chaves. Então no WordPress eu sempre utilizo essa forma para construir os temas. Mais uma vez eu vou executar só para garantir que eu estou falando a verdade. Tudo funcionou. Quem tiver alguma dúvida já pode ir perguntando. Vocês estão em silêncio, então eu considero que todo mundo está entendendo. Eu vou adiante. Uma outra coisa é o switch. Agora eu faço a pergunta a vocês só para ver como é que está a atenção de vocês. Pessoal, o que é que vai ser exibido na tela aqui, nesse código aqui? 10 segundos para vocês responderem. Vai ser exibido 1. E se eu fizer isso daqui?
Vai ser exibido o quê? Algumas pessoas falaram que só ia exibir um, outras pessoas falaram que ia exibir tudo. Vai exibir tudo. Vou executar aqui, vocês vão ver. Executou tudo, por quê? O switch, quando ele cai no case qualquer, ele vai executar o código até achar um break. Como eu não coloquei nenhum break, eu tirei os breaks, ele caiu no case 1, executou esse código, pulou para o case 2, continuou executando e caiu no default. Então, não esqueçam de colocar o break, certo? E em alguns casos, esse comportamento é o esperado realmente. Em alguns casos, a gente pode tirar vantagem desse comportamento. Mas só para lembrar vocês de ter que tomar cuidado com isso, não esquecer o break, certo? Percebi que algumas pessoas não se atentaram a isso, certo? Então, vamos continuar. Falar sobre loops agora. Para criar um vetor, antes de falar sobre loops, aqui falar sobre vetores. Para criar um vetor em PHP é muito simples. Eu simplesmente peguei minha variável, estou criando a variável vetor, estou criando um array, que seria meu vetor, um array é um vetor. Estou criando um vetor de 10 elementos, com 1, 2 até 10. Lembrando que um vetor começa no índice 0 e vai até o comprimento do vetor menos 1, né? De 0 até n menos 1. Então, aqui embaixo eu estou fazendo um pequeno for each. Certo? Alguém tem alguma dúvida para quem já programa PHP com essa sintaxe aqui? Acho que não, acho que a maioria já utiliza. Bom, eu tenho um vetor, o for each é uma instrução que traduzindo seria para cada. Então, para cada elemento do meu vetor, eu quero trabalhar como key value, ou seja, todo vetor vai ter um índice e vai ter um valor. Eu vou imprimir aqui usando printr. A printr, ela exibe toda a estrutura do vetor. Eu vou colocar entre essas tags aqui só para ficar melhor a visualização. Daí eu vou comentar isso daqui. Então, aqui é o meu vetor. Eu criei um vetor, eu não especifiquei nenhum índice. Simplesmente coloquei um vetor de 1 até 10. E automaticamente, para ser um vetor, eu tenho que ter os índices, né? Então, meu índice em 0 é meu valor 1. Meu índice 1 é meu valor 2. Então, eu coloquei de 1 a 10 propositalmente até para vocês atentarem ao fato de que os índices começam em 0. Então, o meu elemento 0 é 1. E o meu elemento 1 não vai ser 1, vai ser 2. Certo? Então, isso é muito importante para trabalhar com vetores. Trabalhar com um array. Certo? Aqui no meu for each, o que eu estou fazendo é o seguinte. Vetor as key value. Ou seja, eu estou pegando meu índice, estou colocando em key, e o valor estou colocando em value. Então, o que é meu key? O meu key é isso daqui. São os índices do meu array. Então, na hora que eu faço um for each dessa forma aqui, com key value, dentro do meu bloco de comando do for each, eu posso acessar aqui e meu value em forma de variáveis simples. Então, eu vou executar aqui esse código. Eu fiz a mesma coisa que o printr fez. Peguei meu key e o value e exibi na tela. Tudo bem até aqui, Guilherme? Deu para entender? Certo. Agora eu vou tentar complicar um pouco mais. Eu estou criando um outro vetor, só que eu estou criando um array associativo. O que é um array associativo? Eu defino um índice para o meu valor.
Então eu defini aqui que meu valor 1, meu elemento 1, vai ter um índice chamado EL1. Daqui eu coloquei um outro índice EL2, que é do valor 2. E daí eu continuei a colocar meus valores. Eu posso fazer, digamos assim, essa mistura. Eu não preciso especificar o índice de todos os elementos, se por acaso eu criar algum índice customizado, certo? Então, se eu der um print R aqui, eu não vou dar um print R agora, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Qual vai ser o índice do elemento 3? Coloquei aqui o índice customizado. O índice aqui vai ser 2, 3. Quem dá mais? Vamos ver quem conhece aí as regras específicas do PHP. Bom, então eu vou executar aqui. Vamos ver se alguém vai acertar. Vou dar meu print aqui e vocês vão ver. Vou só comentar essa linha aqui. E ninguém acertou. Começa em 0. O que o PHP faz, ele pega o primeiro elemento que não tenha um índice customizado e ele começa a contar do 0. Então, se eu colocasse aqui um valor aqui qualquer, esse elemento seria 0, 0, o índice 0, e o outro aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? E se eu fizesse o seguinte? Ia ficar a mesma coisa, o 0 ia ser o 3, ia acontecer o quê? Zero igual a 3? Ih, rapaz, aconteceu a mesma coisa. O que acontece é que o PHP ele automaticamente converte isso aqui para 0. Na maioria dos casos, se você colocar algum valor entre números, ele automaticamente converte ele para inteiro. Ele converte para número. Então, o 0 continua no primeiro elemento. Como eu falei, o PHP é a linguagem fracamente tipada. Então, automaticamente o PHP fez um cast aqui. E daí continuou. Tranquilo? Agora eu vou executar aqui o for each novamente. Lembrando que quando eu trabalho com arrays associativos, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com for each. Certo? Senão eu não vou conseguir acessar meus elementos, nem tanto pegar o key no for normal. Então eu vou executar aqui. Opa. Daqui eu mostrei meu elemento, meu key é customizado, que eu criei aqui no meu vetor, através do key. A maioria das vezes a gente vai trabalhar somente dessa forma, só pegando o value. Isso aqui também vai funcionar. Peguei só o value, peguei cada elemento do meu vetor e exibi. Agora eu pergunto para vocês. Vou fazer várias perguntas para vocês. O código abaixo vai dar algum erro? 15 segundos para ler o código e responder. Lembrem que meu vetor é esse aqui. Esse código aqui vai dar algum erro? Estou pegando o array keys, ele retorna todos os keys do meu vetor e coloca em outro vetor. Daí eu estou fazendo um while, enquanto meu i for menor do que o tamanho do vetor, eu vou exibir cada key e cada elemento do vetor. Vai dar um erro no BR. Aqui eu esqueci de digitar, mas a questão não é essa não. Vai dar erro em algum elemento. Aumenta sim, Thiago, o processamento do script, e foi só para dar exemplo. Só para ser didático. O que é que acontece? Eu vou executar aqui e vamos ver se vai dar erro ou não. Ixi, deu 2 erros.
Alguém sabe explicar por que deu esse erro? O erro aconteceu porque, lembrem que eu tenho elementos, eu tenho keys customizadas. Então aqui meu i é só inteiro, vai variar de 0 até n-1. Daí eu não vou conseguir acessar esse elemento aqui. Ele vai dizer que não existe. Ele deu o erro de offset 6, porque como eu falei, é 0, 1, 2, 3. Ele simplesmente ignorou esse elemento. E quando o i ficou 6, aí ele começou a dar o erro de offset. Por isso que o erro deu o erro em 6 e 7. Certo? Eu não vou conseguir acessar esse elemento porque ele não é um número, né? O que eu poderia fazer seria o seguinte. Aí eu pergunto para vocês se vai continuar dando erro. Como aí o Alan já adiantou, se eu colocasse isso daqui, vai dar certo? Vou executar aqui. Deu certo. Por quê? O meu vetor keys, ele só tem índices inteiros, números. O valor do meu keys é que é o keys do meu vetor. Não sei se ficou muito complicado, embolou tudo agora para vocês. Mas aqui eu retornei os keys e criei uma array de keys com as keys desse vetor. Daí, o que é que eu estou exibindo? Eu estou pegando keys na posição i, que vai retornar alguma coisa, ou 0, ou L1, ou L2, certo? Isso aqui é a forma de se trabalhar com vetores paralelos. Não sei se alguém já ouviu falar nesse termo, vetores paralelos. Daí eu vou conseguir acessar a posição do meu vetor, porque quando meu i for igual a 1, meu i de keys for igual a 1, eu vou pegar esse elemento aqui e vai retornar, e meu vetor vai acessar o índice L1. E daí ele vai conseguir acessar normalmente. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer que eu explique novamente? O vetor paralelo é basicamente uma forma de você simular array associativo, Alan. Por exemplo, em linguagem como C, que você não tem array associativo, você cria dois vetores de mesmo tamanho, vetores que eles estejam ordenados da mesma forma. Ou seja, se eu tenho meu vetor keys e meu vetor values, o índice 0 do meu vetor keys tem que referenciar o índice 0 do meu vetor values. Então, se eu quiser acessar meu vetor, digamos assim, por um key, eu faria algo desse tipo. Beleza, eu vou explicar novamente o que acontece aqui. Eu crio um vetor. Como eu já falei, esse vetor ele tá com é um array associativo. Daí o que eu estou fazendo? Array keys, ele retorna todos os keys do vetor. Quem não conhece várias funções do PHP, é só na documentação do PHP, que lá tem vários exemplos, o php.net. Daí a array keys retorna todos os keys do meu vetor e coloca na variável keys. Daí o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que enquanto o meu i for menor do que o tamanho do meu vetor, count vetor retorna o tamanho do vetor. Daí eu estou mostrando, vou voltar aqui para a forma que estava antes. Daí eu mostrei que esse código aqui dá um erro. Por quê? Porque no meu vetor não existe o índice 6 e 7. Se eu executar aqui, deu erro no índice 6 e 7. Por que deu erro nesse offset 6 e 7? Porque eu tenho esses elementos aqui. O tamanho do meu vetor vai ser 6. Ou melhor, vai ser 7. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, na verdade.
certo? 8. Daí o que é que acontece? Eu não vou conseguir pegar esse elemento 1, porque o índice dele é L1, não é um índice inteiro. O meu I varia de 0 até 7. Daí eu não vou conseguir pegar esse elemento. É isso que eu queria mostrar para vocês. Que eu não consigo pegar o elemento dessa forma quando eu tenho um vetor, um array associativo. O que eu tenho que fazer é pegar meu keys, a posição I, e colocar aqui dentro. Porque o meu keys, ele é um array normal, não é um array associativo. Ele vai ter índice de 0 até 7. E eu consigo acessar normalmente como minha variável I. Daí o que acontece? Supondo que meu I seja 1, na hora que eu vou dar um printr em keys aqui para você, só para você fixar melhor. Printr keys. Dá um Ctrl aqui, daí ele tá pegando 0, aponta para 0, 1 aponta para L1, 2 aponta para L2. Daí na hora que meu I for 1, ele retorna L1. E aqui, isso aqui representa L1 quando o meu I for 1. E para o meu vetor, ele vai reconhecer o índice L1. Por isso que assim funciona. Alguma dúvida quanto a isso? Acho que deu para entender. Ainda estamos falando sobre coisas muito básicas. Beleza, então. Então vamos continuar aqui. Falei sobre loops. Agora eu vou falar um pouco sobre globals, variáveis globais de escopo. Alguém sabe para que serve esse array super global globals? É até ruim de dizer, super global globals. Alane, estão me escutando bem? Alane falou que ficou mudo. Acho que foi uma coisa lá nela só. Beleza. Então, você falou que a maioria não conhece esse globals, mas vocês sabem o que é variáveis globais. A maioria sabe o que é variáveis globais, entende o que é termos como escopo, escopo local, escopo global. Beleza. Então o que é que eu fiz? Eu tenho essa variável chamada foo, que tem esse conteúdo. E daí eu tenho a função teste. Eu chamo teste aqui nesse ponto. O que eu quero mostrar é que eu criei uma variável foo aqui dentro da minha função. Com conteúdo local variable. Eu vou comentar aqui esse código, vou comentar isso aqui também. Daí eu pergunto para vocês. Se eu apagasse essa linha aqui também, o que seria impresso pela função teste? Daria erro, iria exibir exemplo content. Vamos executar aqui. Estou em globals. Deu erro. Porque a variável não está definida dentro do meu escopo local. Por que dá erro? Porque se eu não especificar, qualquer variável que eu trabalhar aqui dentro, ele vai pegar do escopo local. Então aqui no meu escopo local, que é o que está entre chaves, seria meu escopo local na função, não existe uma função chamada foo. Aí se eu fizesse o seguinte, global foo. O que o global faz? O global ele está dizendo, trabalhe com a variável foo que é global. Quando eu faço isso, assim, dessa forma vai funcionar. Eu vou exibir example content. Daí ele mostrou o conteúdo da variável global. O global, pessoal, faz a mesma coisa do que esse global, o nome da variável. Se eu tirar isso daqui e deixar somente esse echo daqui de cima, eu vou imprimir o foo do escopo global.
imprimiu o escopo global. Como é que funciona o globals? Ele é um array chamado superglobal, né? Como os arrays de get, post, enfim. E eu passo o nome da variável. Lembrando que eu não coloco o dólar aqui dentro. Eu coloco só o nome da variável. Alan, aqui a conexão está excelente, segundo o Adobe Connect. Talvez seja seja a sua conexão aí, talvez. Para o restante, tá boa? O vídeo tá travando muito? Como é que tá? Beleza, aqui eu tô com a conexão de 2,5 MB. Até agora tá tranquilo, pelo que eu tô vendo. Bom, então, entendido o que é que o Globals faz, né? Toda vez que eu crio uma variável fora, digamos assim, um escopo global, automaticamente ela é inserida no array globals. Né? Tecnicamente, como é que ele faz isso? Eu também não sei explicar como é que, digamos assim, o interpretador do PHP faz isso. Se ele varre, se automaticamente eu criar a variável global e coloca no array, isso aí seria um aspecto mais técnico, digamos assim, mas para a gente abstrair, seria algo desse tipo. Ele pega uma variável que está fora do meu escopo local. Agora eu vou mostrar um outro exemplo sobre isso daqui, que é só demonstrar que a gente pode usar a palavra-chave global e especificar que minha variável full eu vou utilizar a variável full global. Daí se eu fizer o seguinte, full igual a... O que é que vai acontecer? Aqui eu vou alterar o valor da minha variável global, porque eu especifiquei que use a minha variável global. Daí eu vou alterar o valor da minha variável global. Se eu der um echo aqui depois de chamar a função em full, vocês vão ver que eu alterei o valor da variável global. Aqui a função imprimiu isso, e fora da função eu imprimi o valor que eu alterei dentro da função. Se eu apagasse essa linha aqui, ele me imprimiu full local, que virou local, iria pegar o full global, e aqui a variável ia continuar com example content, como vocês podem ver. Alguma dúvida? Posso continuar? Vai começar a ficar mais interessante agora. Falar sobre classes. Para a pessoa que não falou que não tinha programado em PHP, eu vi na enquete. Tá tranquilo até agora o que eu expliquei? Não se preocupe que no WordPress para criar temas não é um requisito primordial você conhecer a fundo a linguagem. Beleza. Pessoal aqui já programa orientado a objeto, maioria. Alguns não, alguns sim. Beleza. Eu vou dar essa introdução porque eu percebi também algumas pessoas ficam naquela dúvida. Como é que eu organizo meu arquivo functions.php? O arquivo functions.php é o arquivo de temas do WordPress. O arquivo do seu tema no WordPress, que você adiciona, digamos assim, funcionalidades a seu tema. Você modifica o comportamento do WordPress, etc. Para quem já trabalha com WordPress, sabe que a gente vai trabalhar muito com actions e filters. Daí, na hora que a gente começa a inserir diversas actions e filters no meu function, meu arquivo vai ficar cheio de funções, e daí vai ficar ruim de fazer manutenção, ruim de ler, ruim de entender. Daí eu vou dar essa introdução porque a gente vai precisar disso para estruturar nossos functions em classes. Para criar o widgets, que é um recurso do WordPress, é preciso ter um conhecimento mínimo de classes, certo? De orientação a objetos. Bom, mas vamos lá. Orientação a objeto é um outro paradigma de programação. É uma forma de se trabalhar melhor do que o que estamos acostumados, que é a programação estruturada, que foi o que eu mostrei até aqui, era criar funções, era uma programação estruturada.
Aqui vamos entrar em programação orientada a objetos. O que é isso? Basicamente, orientação a objetos, eu vou ter minha classe, que é uma abstração de alguma coisa do mundo real. Por exemplo, eu posso ter uma classe pessoa, e na hora que eu crio um objeto da classe pessoa, ou seja, quando eu instancio um objeto da classe pessoa, é como se eu tivesse, digamos assim, uma pessoa nasceu. Vamos fazer essa seguinte relação. Daí, uma classe, ela tem o que chamamos de métodos. Certo? O que é os métodos? Uma pessoa, o que é que uma pessoa faz? Uma pessoa não fala? Uma pessoa não anda? A pessoa não rouba, não programa, não faz tudo? Então, imagine que uma classe pessoa eu teria métodos do tipo andar, falar. São propriedades inerentes ao que eu estou querendo abstrair, vamos dizer dessa forma. Então, quem já viu orientação a objetos, com certeza deve ter visto muitos exemplos que envolvem se criar uma classe pessoa, daí depois você estende, depois cria um funcionário, toda aquela... geralmente o pessoal usa essa forma de relacionar com uma pessoa para criar uma classe, porque fica mais fácil de entender. Na verdade, a gente teria que criar uma classe ladrão e estender de pessoa. E adicionar o método roubar. Teria que fazer isso. Nem todo mundo seria ladrão. Seria classe deputados, extends, pessoa. A gente poderia fazer um polimorfismo também no método ganhar dinheiro. Mudar a forma do método, do comportamento do método. Não vou falar de polimorfismo, não se preocupem com isso. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu criei uma classe chamada minha classe. Tem interface sim, ela. Tem interface. Eu estou criando uma classe chamada minha classe. Daí eu estou criando duas propriedades. Ou dois atributos. O que é o private e o public? Vocês vão entender melhor quando eu instanciar meu objeto aqui embaixo. Eu estou dizendo que minha variável, meu atributo, é privada. E atributo público é public. O que é que isso quer dizer? A minha variável, meu atributo, eu só vou conseguir acessar dentro da classe. Dentro da classe, minha classe. O que é que isso quer dizer? Eu só vou conseguir acessar meu atributo dessa forma aqui. O this é uma referência para minha classe. Então imagine o seguinte, imagine que meu método construtor, não se preocupe em entender o que é o construtor agora. Recebe um argumento chamado meu atributo. Daí, se eu não usasse o this, como é que eu iria referenciar o atributo da minha classe? Iria ficar uma redundância, né? Iria ficar meu atributo igual meu atributo. Então, em linguagem como C++, eu não sou obrigado a usar o this. Mas quando acontece algo desse tipo, eu sou obrigado a utilizar o this, porque ele vai pegar o valor que está aqui, vai atribuir o valor e não vai... Vai pegar a variável que está sendo passada como parâmetro e vai atribuir ela a ela mesma, não vai fazer nada. Então é por isso que eu uso this. Eu pego this, meu atributo, o meu atributo da minha classe, que é esse aqui. Estou pegando essa variável e estou atribuindo meu atributo. Certo? Eu vou deixar dessa forma aqui, que quando chegar no momento de instanciar, nós vamos ver melhor isso daí. Eu criei alguns métodos aqui. Get meu atributo. Isso aqui eu fiz uma pequena encapsulação, um encapsulamento. O que é um encapsulamento? É você criar métodos que vão atribuir um valor a uma variável e métodos para você resgatar uma variável da sua classe. O que é que get meu atributo faz? Returne this meu atributo. Retorne o meu atributo da minha classe. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida até aqui? Beleza.
set meu atributo. O que é que set meu atributo faz? Recebe um parâmetro. Aí é que entra o motivo de você encapsular alguma coisa. Eu poderia colocar meu atributo como public. E na hora que eu instanciar meu objeto, eu acesso diretamente essa propriedade dessa forma aqui. Meu atributo igual a alguma coisa. Mas imagine o seguinte. Imagine que meu atributo tenha que ser obrigatoriamente uma string. Daí o programador vem, coloca aqui 23. Bugou o sistema. Então o que é que eu faço? Cria-se um método set meu atributo. Um método para setar o valor daquela propriedade. Vai receber o valor que o usuário, né, o desenvolvedor, vai querer atribuir. Daí eu estou verificando. É uma string? Isso é uma string? Se for, atribua meu atributo. Diz meu atributo. Se não for, isso aqui eu estou lançando uma exceção. Não se preocupe com exceção, foi só para exemplificar. Não vai ser necessário para trabalhar com WordPress, não. Mas foi só para exemplificar, eu posso lançar uma exceção. Eu não posso receber número inteiro. Então posso colocar aqui. Vamos melhorar essa mensagem, né? O argumento tem que ser string. Então, aqui embaixo foi o que eu fiz. Eu criei dois objetos. Eu fiz um processo chamado instanciação. Instanciar é você criar um objeto da sua classe. Então, para criar um objeto, o que é que eu faço? New, nome da minha classe. New, nome da minha classe. Eu vou só tirar isso aqui para exemplificar por enquanto. Vou colocar aqui meu atributo. Fica errado mesmo. Instanciei minha classe, criei dois objetos da mesma classe. Isso aqui eu fiz proposital para vocês visualizarem que cada objeto responde por si só. Então, eu peguei meu segundo objeto, ct meu atributo, ct a minha variável meu atributo, passei a string olá. Daí que eu verifico, é uma string, se for, diz meu atributo. Daí, meu objeto é um outro objeto, é uma outra variável. Aqui eu dei get meu atributo. Esse get meu atributo vai retornar esse valor aqui. E não o que eu setei no outro objeto. Por quê? Porque um objeto não interfere, digamos assim, no ciclo de vida do outro. Cada objeto vai ter as suas próprias propriedades. Certo? Eu não falei ainda de método construtor, mas basicamente o método construtor ele é automaticamente executado na hora que eu instancio minha classe. Então, deu new minha classe. Daí, esse método aqui, chamado construct, vai ser executado automaticamente. Então, automaticamente eu estou setando meu atributo com esse valor aqui. Tranquilo, método construtor. Ele é executado automaticamente. Daí eu estou setando meu atributo na minha variável meu atributo. Então, eu vou executar essa parte aqui de cima. Certo? Vou voltar aqui em classes. O que é que exibiu? Meu atributo. Meu atributo foi o que eu setei no método construtor. Então, meu objeto, eu instanciei meu objeto. Eu não chamei o método set meu atributo de meu objeto. Então, meu atributo contém esse valor ainda, né, nesse objeto. Meu objeto. Sim, são dois underlines. No NetBeans você começa a escrever, ele já mostra aqui, ó. Construct, destruct. Ele já lhe ajuda. E em várias outras IDE também ele tem isso. Não, ele não tem não. Ele basicamente, na hora que ele termina de processar a página, ele destrói o objeto. Não tem coletor de lixo, não. Não é como o Java, não. Beleza. O que eu quis mostrar aqui é, no meu objeto, ele vai retornar o atributo que eu inicializei no método construtor. Já no meu segundo objeto,
ele vai retornar o que eu setei. Eu vou dar aqui um echo meu segundo objeto, get meu atributo antes, e vou dar um get meu atributo depois. Daí vocês vão ver que, tirar esse echo aqui, antes ele estava com meu atributo. Depois que eu setei meu atributo, daí o valor de meu atributo mudou para o que eu passei aqui e ele retornou. Se eu retornar agora o get meu atributo do meu objeto, ele vai retornar meu atributo, porque no objeto, meu objeto, eu não alterei o atributo, que é meu atributo. Tranquilo até aqui? É importante que todo mundo entenda basicamente como é que classes em PHP. O pessoal que não programa da software deu para entender como é que é o esquema, basicamente. Eu tô guardando que quem não tá falando tá entendendo e quem tá dizendo que entendeu, realmente entendeu. Não se assustem não, porque a gente vai ver que quando for montar os temas vai ser tudo mais fácil. Isso aqui é só para quem quer desenvolver plugins um pouco mais avançados. Bom, eu vou fazer aqui só para finalizar esse exemplo. Meu segundo objeto, já mostrei, né? Eu posso apagar essa linha aqui. Aqui eu dei um try só para exemplificar mais uma vez por que eu tenho que utilizar métodos usar encapsulamento. Porque foi o que eu fiz, eu tentei. Esse try catch basicamente ele trata erros. Beleza, então eu vou alterar aqui. Objeto 1. Vai ser mais fácil abrir na mão aqui. Objeto 1. Colocar aqui. Objeto 2. Esse aqui é o objeto 2. Pronto. Mudei aqui para ver se facilita para vocês. O try catch basicamente ele trata erros. Então, lembram que eu lancei uma exceção aqui caso meu atributo não seja uma string, caso o que eu passei para o meu método não seja uma string. Um throw, eu instanciei uma classe exception. Exception no PHP representa a exceção. Então eu dei lance uma nova exceção. Fica até fácil para ler. Traduzindo, lance nova exceção. E a mensagem é tal argumento deverá ser string. Daí o que vai acontecer? Eu dei tente, vou só traduzir, tente executar esse bloco. Se der algum erro, capture o erro, coloque na variável e, que é da classe exceção, e exiba a minha mensagem Eu passei aqui, ó. Aqui é objeto 1. Objeto 1, sete meu atributo, e eu passei 2.3. 2.3 não é string. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma exceção que vai ser lançada. Deixa eu comentar isso daqui. E ele exibiu. Opa, objeto. Eu comentei aqui, né? Acho que agora a anta fui eu. Ele lançou a exceção. Essa mensagem aqui é exatamente o que está exibindo aqui dessa variável que ela contém a mensagem que eu passei, ó, o que ele diz? Uma exceção, exception, com a mensagem tal argumento deverá ser string, e daí dá outras informações, onde é que foi o erro. O objetivo não é que vocês entendam o tratamento de erros, eu só quis demonstrar aqui por que utilizar encapsulamento. E eu também aproveitei para mostrar encapsulamento. Finally, eu nunca utilizei, vou até abrir aqui o php.net.
Daí eu vou abrir aqui a página de tratamento de erros. Vou colocar aqui try catch. São tantas linguagens que eu acabo esquecendo alguns detalhes. Try catch. A princípio realmente não tem. Eu fiquei na dúvida se ele tinha ou não. Mas a princípio não tem. Certo? É linguagem como Java, C++ tem um finally que ele é executado independente do que acontecer. Se ele caiu erro ou não, ele é executado, o finally. Mas eu realmente nunca utilizei o finally em PHP e realmente acho que não tem. Se eu estiver errado, daí eu posso pesquisar melhor depois e respondo para vocês. Ou se alguém souber, já me ensina aí. Também a gente não tem como saber de tudo. Estou aqui para aprender com vocês também. Bom, posso passar adiante, né? Vou falar sobre herança. Aqui, herança. Aqui eu criei uma classe abstrata. O que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata, basicamente, é uma classe que não pode ser instanciada. O Thiago está falando que não tem mesmo. Então, não tem, finally. Delphi. Bom, uma classe abstrata. O que é uma classe abstrata? É uma classe que não pode ser instanciada. É uma abstração, como o nome diz. Aí o master em PHP Wesley está falando aí que temos como fazer um pequeno hackzinho para usar um finally, né? Contornar o não ter o finally. Mas vamos lá. Uma classe abstrata eu não posso instanciar. Esse é o conceito, é o princípio básico que vocês têm que ter sobre classes abstratas. O que acontece? Eu tenho uma classe abstrata chamada ser vivo. Daí eu acho que aqui já vai ficar melhor para vocês visualizarem como é que é a orientação a objeto. Então, todo mundo é um ser vivo, né? Todas as pessoas são seres vivos. Há de concordar comigo que todo mundo é um ser vivo. Então, se tiver algum biólogo aqui, eu já peço desculpas. Com certeza eu assassinei a biologia aqui. Mas o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer que todo ser vivo tem alguma espécie, possui uma família. Família lá da biologia, não família, a família da gente, mas uma família que eu também não sei explicar da biologia, mas enfim, o que importa é que cada ser vivo tem uma espécie e tem uma família, vamos considerar isso. Daí eu estou dizendo que todo ser vivo, obrigatoriamente, anda, não importa como. Todo ser vivo, ele anda. Pelo menos não me lembro de nenhum ser vivo que não anda, não. Quer dizer, vamos excluir as plantas, né? Vamos excluir as plantas aqui. Vamos excluir as plantas. Todo ser vivo, excluindo as plantas, andam. Eu disse que esse método é abstrato. Ou seja, eu vou ter que implementar esse método na minha classe filha. Ou seja, vertebrados está estendendo o ser vivo. E obrigatoriamente eu tenho que implementar o método andar. Se eu comentar, o meu NetBeans já vai dar erro. Vertebrados não é abstrata e não implementou o método andar. Daí eu também tenho outro método abstrato, que quando eu crio um método abstrato, eu só defino o protótipo do método, né? O protótipo do método é você especificar a função, o que ela recebe, né? E em outra linguagem o que ela retorna. Em PHP não tem que especificar o tipo de retorno da função ou do método. Mas então eu tenho um set habitat que recebe um parâmetro também, habitat. E eu tenho alguns métodos que não são abstratos.
eu simplesmente encapsulei essas duas propriedades aqui, espécie e família. Certo? Numa classe abstrata eu posso tanto definir métodos abstratos como implementar métodos mesmo. Então eu implementei aqui 4 métodos que, na hora que eu estender, tem uma classe vertebrada, na hora que eu estender o ser vivo, eu automaticamente vou ter esses métodos e vou ser obrigado a sobrescrever e implementar esses 2 métodos abstratos. Então aqui foi o que eu fiz. Implementei o método andar e o método habitat. O que eu fiz na minha classe filha, vertebrados? Eu tenho a propriedade habitat, que eu poderia ter colocado aqui em cima também na variável ser vivo. Daí eu coloquei andar, que eu teria uma lógica para andar específica para cada tipo de ser vivo, né? Se é um vertebrado, ele vai o quê? Vai andar, vai ter duas patas, 4 patas. Enfim, se for uma cobra, ele vai andar como? Se arrastando. Então, para cada tipo de ser vivo, vamos dizer assim, eu vou ter uma lógica para andar. Então, se eu fosse criar uma classe, por exemplo, réptil, né? Sei lá, ele vai andar, dependendo do que for, de uma forma aí diferente. Certo? Se for um animal, ele vai ter 4 patas, né? Aqui é só para exemplificar. Se eu fosse exemplificar na vida real, não daria para ser assim. Até porque se fosse uma ave não anda. Então a ave, eu poderia mudar aqui se locomover, por exemplo. Aí locomover ficaria mais genérico. Daí seria voando ou andando. Mas enfim. Aí eu criei aqui um outro método, showInfo. Eu simplesmente estou mostrando a espécie, diz getSpecie. GetSpecie, onde é GetSpecie está implementado na minha classe Py. Lembrando, para estender eu uso extends. Daí, meu método getSpecie. Daí eu mostro minha família, getFamília. E estou mostrando o habitat. A ave também anda quando... Enfim. Se a gente for detalhar tudo... Normalmente elas voam, né? Normalmente elas voam. Bom, aqui antes de eu instanciar esse método aqui, instanciar essa classe, desculpe, eu vou tentar instanciar ser vivo. Meu NetBeans já acusou. Disse que não pode ser instanciada. Para provar para vocês, eu vou vir aqui em herança, erro fatal. Parou a execução do script. Não é possível instanciar a classe abstrata ser vivo na linha 27. Provando que eu não posso instanciar classes abstratas. Classes abstratas devem ser estendidas. Mas eu posso sim instanciar vertebrados. Certo? Daí eu vou pegar vertebrados. Vou dar um set espécie, que está definido lá em cima. Daí eu vou perguntar a vocês, qual é a espécie que vocês querem? Vai ser o que? Deputado? Espécie deputado. Só eu errei aqui o nome da minha variável, vertebrados. Vertebrados. Qual vai ser agora o nome da minha família? Set família. Qual vai ser a família? Político. Na verdade, eu acho que seria mais lógico ao contrário, né? Político. Se eu não me engano, na biologia, espécie, família está dentro de espécie, eu acho. Político, espécie. E qual vai ser o habitat? Set habitat Congresso Nacional. Que cadeia, estamos no Brasil, rapaz. Congresso Nacional. Aqui é ladrão, né, família?
hashtag deputado. Daí eu vou dar um echo. Não, eu vou só chamar o método, porque aqui eu não estou retornando, eu estou dando echo já na função. Vertebrados show info. Daí, escrevi errado. Agora foi. Daí ele mostrou. Daí deu erro de acentuação, porque questão de char set. Mas só para exemplificar herança e classes abstratos. Faltou aqui o método salário, que seria o maior método que eu teria que implementar aqui. Seria várias variáveis que eu teria que processar. Seria bom se eu pudesse fazer isso aqui. Explode vertebrados. Explodir meus políticos. Bom, mas vamos lá. Isso aqui tá tranquilo, né? Vamos pra frente. Eu quero terminar a revisão antes do intervalo. Tudo tranquilo? Posso ir pra frente? Já estamos acabando essa parte de revisão aqui. Bom, agora vamos falar sobre um assunto que é novo no PHP 5.4, PHP 5.3. Tem funções anônimas, né? Só que antes de funções anônimas, para ficar melhor para vocês, eu vou falar sobre uma função chamada callUserFunc. O que essa função faz? Só para eu dei um require aqui em herança para aproveitar aquele código. Então eu vou ter todo aquele código aqui nesse arquivo. Eu estou chamando, primeiro eu vou chamar callUserFunc minha função. O que isso aqui faz? Vai chamar essa função. Então, em vez de eu fazer isso daqui, minha função, eu posso chamar assim, callUserFunc, e passar o nome da função. Aí por que eu estou mostrando isso? Porque quando a gente trabalhar com actions e filters, a gente vai passar o nome da função que vai ser executada em algum ponto da renderização da minha página. Então por isso que eu estou mostrando isso para vocês entenderem como é que funciona. Passa o nome da função, ela vai ser executada. Para provar, vou comentar isso daqui. Voltar aqui para callUserFunc. Aqui em herança, eu vou comentar isso daqui para não poluir a minha tela. Então ele mostrou chamando a function através do callUserFunc. Então foi isso que eu fiz, chamei essa função com essa função do PHP, essa função do core PHP. Daí a gente também pode chamar métodos de um objeto. Eu criei aqui um outro objeto, coloquei aqui uma espécie, ser humano, certo habitat terra, uma família aí do latim humanoides, e é isso aí que vocês estão vendo. Finge que existe essa família, esse nome vem do latim, digamos assim. WordPress, não exatamente, porque eu poderia fazer algo do tipo também, function, fazer assim, para evitar problema aqui, func, eu poderia fazer isso aqui ainda. Não, deixa pra lá. Eu queria mostrar outra coisa, mas não vou mostrar agora não. Eu tenho que chamar funções anônimas primeiro. Explicar funções anônimas primeiro. Eu vou primeiro explicar como chamar um método de um objeto. Então criei aqui um objeto e eu estou chamando callUserFunc. E para eu chamar um método de um objeto, eu crio um array, eu passo um array. Primeiro elemento, o que é que eu passo? O objeto. Segundo elemento, o método. Então, aqui automaticamente ele vai pegar meu objeto e chamar o método showInfo. Então isso aqui vai chamar showInfo. Executou esse código aqui. Mostrou essa linha aqui. Então isso aqui a gente vai usar muito para trabalhar com WordPress. É importante que vocês entendam. Certo? E mais importante ainda é esse exemplo aqui de baixo. Eu criei uma classe ForeverAlone que estende de vertebrados.
No método construtor, eu automaticamente setei as propriedades. Eu disse que a espécie é um meme, o habitat é a internet e família é falso. Não tem família, já que é forever alone. Vive sozinho. Daí eu estou chamando a função callUserFunc. Daí eu estou passando um array des. O que é o des? O des é a minha referência para a minha própria classe. Então, quando eu chamo o callUserFunc dentro da minha classe, eu tenho que passar o des para chamar o objeto, para chamar o método dentro dela. Então, pegue o método showInfo dessa minha classe. Então, quando eu faço somente new forever alone, automaticamente ele vai chamar o método showInfo, que chamou aqui embaixo. Deixa a espécie, família não tem, e o habitat é a internet. Tranquilo até aqui? Quer que eu revise isso daqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tranquilo? Beleza. Vamos finalmente então. Sim, a Adriano quer que eu revise, então vamos lá. Quer que eu revise essa parte aqui de baixo, esse último exemplo? Bom, a callUserFunc, ela executa uma função ou um método de uma classe ou de um objeto, né? Então a forma mais simples é passar o nome da função. Daí ele executa a função que eu defini. Ele executa. Aqui eu criei um objeto e eu estou mostrando como é que eu uso a função para chamar o método do meu objeto. Eu passo um array, cujo primeiro elemento é meu objeto, que eu instanciei aqui, e o segundo elemento é o nome do meu método, showInfo. Se pode afetar, eu acredito que não. Acho que não afetaria o desempenho, não. Nunca fiz um benchmark e também nunca vi nenhum teste que mostrasse isso. Daí eu estou passando. Eu quero chamar o showInfo do meu objeto. Tranquilo até aqui. Daí eu criei uma classe foreverAlone, setei as propriedades e dentro da minha classe eu chamei callUserFunc. Como é que eu faria para dentro da minha classe chamar um método com callUserFunc, já que eu não instanciei o objeto ainda? Daí eu passo o des, que é uma referência para minha própria classe. A gente já viu que a gente usa ele para referenciar propriedades da classe. A callUserFunc ela vai executar o que tiver no método showInfo. Nós vimos que showInfo dá um echo. Se fosse qualquer outro código aqui, ele iria executar esse código que está aqui dentro da minha função. Esse echo foi só para exemplificar. Pode ser todo outro código, pode ser, sei lá, eu poderia fazer com outro processamento, poderia dizer que minha espécie vai ser outra, entendeu? Daí, eu poderia fazer qualquer coisa. É importante só que ele executa o método, não importa o que tiver dentro. Poderia ser isso daí. Aí, para executar o método usando callUserFunc dentro da classe, eu passo, em vez do que seria o objeto, eu passo des, que também é um objeto, a princípio. Então é assim que funciona. Então vamos para o último exemplo, que é closures, funções anônimas. Para quem já trabalha com JavaScript, isso aqui vai ser fichinha. Mas eu quero mostrar, eu quero que vocês entendam, porque isso aqui vai facilitar a gente trabalhar com actions e filters, certo? Então, uma função anônima, eu posso atribuir uma função anônima para uma variável. Então foi o que eu fiz aqui. Defini uma função. Você vê que eu não dei o nome para minha função, por isso que ela é anônima. Essa função ela recebe um argumento. Daí eu estou dando printf, né, tô dando hello, o name que vier. Printf ela trabalha da seguinte forma. Funções anônimas a partir do PHP 5.3. Até existia, se eu não estou enganado, mas não funcionava muito bem. Não sei exatamente qual a diferença, mas só use funções anônimas dessa forma no WordPress se você tiver o PHP 5.3 para cima. O printf, para quem vem de C ou C++, deve conhecer. Eu estou dizendo o seguinte: hello,
porcentagem S. O que é a porcentagem S? É um modificador de tipo. Eu estou dizendo, desculpa, não é modificador, é especificador de tipo. Eu estou dizendo que nesse ponto, onde tem a porcentagem S, eu vou imprimir essa variável aqui. Então, isso aqui é interessante porque eu não preciso ficar concatenando o texto, a string. Eu simplesmente escrevo meu texto completo, coloco os especificadores e daí depois eu passo as variáveis na ordem que eles aparecem, na ordem que os especificadores aparecem. Então, se eu tivesse aqui outro porcentagem S, eu colocaria aqui outra variável. Daí, name iria ficar aqui e var iria ficar aqui. Na prática, em PHP, a gente usa mais a função sprintf, que em vez de exibir, formata a string dessa forma aqui e salva numa variável. A gente não vai utilizar isso no curso, pelo menos até agora. Certo? Então não se preocupem em entender isso agora, vocês podem pesquisar depois. Então eu estou chamando a função de uma forma meio estranha. Vocês devem concordar comigo, para quem está acostumado com funções normais. Eu peguei minha variável e estou passando um argumento, né? Eu estou como se eu estivesse chamando minha função através da minha variável. Daí eu vou executar até aqui em cima, para provar que eu não estou mentindo. Eu espero que não dê erro. Essa variável var não existe realmente. Vou apagar aqui. Beleza, mostrou. Hello, Nicolas André. Então funcionou, provei para vocês que assim funciona. Mas o que é que a gente vai, por que é importante conhecer esse recurso? Porque vai trabalhar muito isso em actions. Antes de continuar, só uma curiosidade, né? A gente não vai estar utilizando mais. Se eu tiver uma função, uma variável, fora do meu escopo, na minha função anônima, eu tenho que dar um use full. Estou dizendo, use a variável full que está no escopo pi, não necessariamente o escopo global, mas está no escopo pi. O escopo pi aqui vai ser também o escopo global. Daí eu estou dando um echo full e vai mostrar bar. Mostrou aqui. Agora vamos para o que interessa. Actions. A gente vai trabalhar muito com isso em WordPress. Aqui eu simulei, pessoal, um add action. Essa função existe no WordPress. Eu simulei como é que funciona um action. Aqui eu estou dizendo o seguinte. Um hook seria um gancho. Eu vou explicar mais para frente o que é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte. Quando eu chamo a minha função, percebam que aqui ele recebe uma variável qualquer. Que eu chamei func. Daí eu disse que adicione a action no gancho WP header. Não se preocupe em entender o que é isso agora. Mas o que eu quero mostrar é que eu posso trabalhar da seguinte forma. Em vez de passar o nome da função e implementar a função aqui embaixo, function. Em vez de fazer isso no WordPress, eu posso, e no PHP no geral, eu posso fazer isso daqui. Criar uma função anônima, defino o que ela faz e internamente vai acontecer, ela vai ser atribuída a essa variável func. Aqui dentro eu estou executando a função dessa forma aqui. X por quê? Porque eu coloquei minha func em um array cujo índice é o hook, que é esse nome aqui que eu passei, certo? Então ele vai dar um for each, vai dizer executando a action, essa action aqui, que vai estar em key, e minha função é o x. Já tá fazendo o Gabriel tá fazendo aí falando de jQuery aí. Quem já programa em JavaScript vai entender isso aqui, fichinha isso aqui. Aí eu estou chamando a minha função simplesmente x, abrir e fechar parênteses. Daí, ó, vocês vão ver que executou. Então, para quem já trabalhou com WordPress e usava constantemente add action, passava o nome do gancho e depois o nome da função, aí tem que ficar implementando a função embaixo. É muito melhor você simplesmente criar uma função anônima aqui. Claro, vai depender do seu caso, né? Se você só utilizar essa função uma vez, né? Senão você não vai ter como chamar ela novamente, certo?
Não se preocupe em entender o que é uma action agora, eu vou explicar ainda. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, são 10 horas. Eu queria, antes de dar um intervalo, só mostrar a instalação do WordPress. Ou vocês preferem logo para o intervalo? 5 minutos, menos de 5 minutos para instalar. Já adiantaria logo nosso assunto. Vamos lá, 2 contra 1, intervalo. Dois, 3, 4. A maioria está ganhando. A maioria está dizendo continua. Então eu vou continuar. É bem rapidinho. Não se preocupe que não vai demorar não. Bom, vou começar a instalação. Eu tenho aqui, eu já baixei o WordPress. Só para mostrar daqui embaixo, dá um wordpress.org. Você vem aqui, ó, português do Brasil. Ele vem para o br.wordpress.org e vocês clicam em baixar. Certo? Então eu já baixei. Se eu não estou enganado, eu vou encontrar aqui. WordPress, a última versão é a 3.3.1. Certo? Daí eu vou abrir e eu vou extrair aqui. Vou criar aqui uma pasta chamada WS Projeto Pessoal, dá para ler a fonte ou tá pequena aqui? A fonte das pastas, como é que tá? Beleza. Então criei aqui. Pronto, aqui. Agora dá para ler, né? Pronto, eu criei essa pasta. O que é que eu vou fazer? Eu abri essa pasta e eu vou extrair o conteúdo aqui que está dentro do dessa pasta WordPress. Então eu vou extrair aqui. Extrair tudo. Quem tiver no Linux, dependendo de como você tiver configurado, você vai ter que vir aqui, propriedade e dar permissão de escrita. De leitura e de escrita. Na verdade é mais de leitura, mas algumas partes tem que ter escrita. No Windows, como ele é já inseguro, ele nem se preocupa com isso. Já está tudo permissão para fazer qualquer coisa. Então, o que é que eu preciso fazer? Aqui é a estrutura do WordPress. De pastas do WordPress. Via de regra, nunca altere essas duas pastas. WP Admin, WP Includes. É o core do WordPress. Certo? O que você vai alterar para instalar é um arquivo chamado wp-config sample. O que é esse arquivo? Eu vou abrir esse arquivo. Esse arquivo é para a gente configurar. Como eu já ia falar dos AED, né? Nunca é nunca mesmo. Esse arquivo wp-config é para a gente configurar a instalação do WordPress. Atualmente no WordPress a gente nem precisa criar esse arquivo manualmente. Porque a gente tem que criar um arquivo chamado wp-config.php. Mas hoje em dia, se eu vier aqui, eu vou abrir aqui meu localhost. Eu vou abrir aqui WP Projeto Prático 1 ao vivo, que foi esse que eu criei agora. E automaticamente já apareceu isso daqui. Não existe um arquivo wp-config. A gente tem que criar. Então eu tenho duas opções. Ou eu venho criar um arquivo de configuração. E automaticamente o WordPress vai criar esse arquivo para mim. Ou eu vou salvar esse arquivo como wp-config. E eu só vou alterar essas constantes aqui. Eu vou fazer do jeito mais difícil. E o jeito mais fácil, vocês não vão ter problema. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui meu PHP admin. Eu vou só criar um banco de dados. Eu venho aqui em banco de dados. Criar um banco de dados, geralmente eu coloco o TF8. Eu vou dizer o seguinte, que vai ser WS Projeto Prático 1. Eu vou criar um banco de dados. Só preciso fazer isso. Criar o banco de dados.
peguei o nome do meu banco de dados, que é WS Projeto Prático 1, e eu vou colocar aqui, dbname. Qual é o nome do meu banco de dados? É o que eu acabei de criar, WS Projeto Prático 1. Qual é o usuário MySQL? Daí vocês têm que saber. No meu caso, é root e senha, não tem senha. No meu caso, em produção, claro que vocês vão ter que configurar uma senha para o seu banco de dados. Daí, quem é meu host? No meu caso, é o meu localhost, porque meu servidor está na minha máquina. Em alguns servidores de hospedagem, o servidor do MySQL está fora do servidor de hospedagem, do FTP, digamos assim. Em alguns casos está dentro, em outros casos está fora. Como é que você descobre isso? No painel da sua hospedagem. Lá ele vai dizer onde é que fica, qual é o endereço do servidor MySQL, né? E daí vocês veem tudo lá. Só preciso fazer isso. Se eu dar sim, antes eu tenho que fazer salvar como. Daí eu vou salvar como wp-config sample. Ou só wp-config, desculpa. Salvar. Daí eu vou dar um F5 aqui. E pronto. Eu só tenho que colocar agora o título do site, o nome do usuário. Então eu vou colocar curso de WordPress, tema 1. O nome do usuário eu vou deixar de mim e a senha vou botar 1, 2, 3. Claro que vocês não vão colocar isso. Daí eu vou colocar meu e-mail. Colocar meu e-mail que não é de trabalho, caso alguém queira pegar aí. E eu marco que eu quero permitir que meu site apareça em mecanismo de buscas, certo? Se eu desmarcar, ele iria criar o arquivo robots lá e não iria permitir que seu site aparecesse, fosse indexado pelo serviço de busca. Quando eu clicar em instalar o WordPress, é só isso que eu preciso fazer. Ele está instalando as tabelas. Instalou. Vou fazer o login. Admin 1, 2, 3. Eu já tenho instalado meu WordPress. Levou nem 5 minutos. Tá aqui é o painel. E se eu quiser visitar o site, ele já vem com tema padrão. Então você já tem um site, já tem um blog. Não tem nenhuma dificuldade em instalar o WordPress. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Lembrando, forma manual, vocês fazem o quê? Vocês pegam o wp-config sample e salvam como wp-config e alteram as constantes. dbname, dbuser, host, a senha, né? E só para finalizar, para dar um intervalo de 10 minutos, aqui embaixo da wp-config tem algumas coisas importantes. Table prefix, que é o prefixo das tabelas. Se eu vier aqui no meu banco de dados, você vê que toda tabela que o WordPress criou tem um WP underline antes. Então, se eu quiser instalar duas vezes o WordPress no mesmo banco de dados, eu tenho que alterar o table prefix de alguma das instalações. Eu vou ter que alterar esse table prefix para não ter conflito entre nome de tabela. Isso aqui é a linguagem do WordPress, né? PTBR. E WP-Debug vocês têm que utilizar para desenvolvimento. Vocês conseguem ver se estão fazendo alguma coisa errada. De repente um plugin tá, digamos assim, fazendo algo que está dando certo, mas que está obsoleta. Cada projeto, se for no mesmo banco de dados, né? Se você quiser instalar três vezes o WordPress no mesmo banco de dados, cada projeto é um table prefix diferente. Voltando aqui para o WP-Debug, colocando para True, o WordPress vai emitir alguns warnings. Entre eles vai ser o warning de coisas que estão obsoletas. De repente você usou alguma função que está obsoleta e ele dá o warning para você. Para atualizar, basicamente é o seguinte: você faz um backup da wp-content, certo? E sobrescreve o resto. Você baixa a nova versão do WordPress, faz um backup da wp-content e você sobrescreve o resto. A outra forma
você dentro do WordPress, eu vou abrir aqui o painel, você pode atualizar o WordPress dentro do painel. Certo? Então eu poderia vir aqui atualizar automaticamente. Nesse caso eu estou com a última versão. Mas se eu clicasse em atualizar, ele iria pedir o dado do servidor FTP da sua máquina ou do servidor de hospedagem. E daí automaticamente ele atualizaria. Certo? Tomem cuidado quando vocês forem atualizar o WordPress, sobretudo plugins. Vejam se o plugin mudou a forma de fazer as coisas. Eu já fui atualizar plugins no site em produção. Simplesmente o plugin mudou a forma como ele emitia marcação HTML. Daí meu JavaScript estava trabalhando para um HTML, mas na hora que eu atualizei o plugin mudou a forma que ele exibiu o HTML. Daí já viu, deu erro. Tanto seja manual ou seja atualização pelo painel. Porque suponha que você tem um plugin qualquer, por exemplo, WP Bannerize. Esse plugin eu utilizo para gerenciar banners, certo? Esse plugin, eu chamo o plugin e automaticamente ele sempre é bom fazer um backup. Automaticamente ele exibe uma marcação HTML com todos os banners que eu tenho cadastrados. Quando eu atualizei nesse site de produção que eu falei, a forma como ele exibia a marcação HTML mudou. E eu não atentei para esse fato. Fui lá, cliquei atualizar. Atualizou. Quando eu fui ver no site, estava bugado o efeito carrossel para exibir os banners. Daí eu tive que voltar para a versão anterior. Daí bugou o banco de dados, a tabela do plugin. Tive que apagar todas as imagens, upar tudo de novo. Então, tomem cuidado quando vocês forem atualizar. Geralmente vocês avisem para o cliente que você vai atualizar. Automaticamente, se você atualizar pelo painel WordPress, fica em manutenção até que finalize a atualização, certo? Então, se eu vim aqui botar atualizar, automaticamente fica em manutenção. WordPress, os usuários não conseguem acessar o site, certo? Então, basicamente é isso. Se você quiser fazer manual, você sobrescreve tudo menos WP Content e WP Config. Então eu posso mostrar aqui. Vou mostrar o que já está online, né? Tem esse site aqui. Vou passar aqui no chat para vocês. Aqui tem algumas coisas interessantes que eu vou até mostrar, talvez só na semana que vem. Aqui eu criei essas tabs dinâmicas. O cara na hora de editar o texto, ele insere mini marcações. E automaticamente ele gera essas tabs. Isso é feito com shortcodes, que eu vou explicar também no curso. Um outro site aqui tem esse daqui. O mais recente que eu fiz foi... Deixa eu abrir aqui para vocês. O último que eu fiz, se eu não estou enganado, foi esse daqui. Tem outros, mas acho que isso aí é os que utilizam mais recursos do WordPress. Tem uns plugins que eu desenvolvi para gerenciar eventos de TI, só que ele está só em produção, ou só em desenvolvimento. Eu posso até mostrar depois como é que ele funciona. Bom, então pessoal, é isso. São 10h13, o intervalo é 10 minutos. 10h23 eu estou voltando. E daí a gente continua e vamos começar um projeto prático, certo?